1, 2, 3 e... E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e hoje é dia de comemorar os nossos 10 mil inscritos. Cada um de vocês que está aqui no nosso canal, nos prestigiando, ajudando a construir o canal, ajudando a tornar a 3D Print Academy uma tribo do bem da impressão 3D cada vez maior. Eu tentei entender como é que a gente podia comemorar esse marco no nosso canal. Nada mais justo do que a gente fazer a nossa placa de 10K. Já que o YouTube não entrega uma placa de 10K pra gente, por que não fazer? Então eu comecei a procurar algumas coisas pela internet, nos Thingiverse da vida, enfim. Como é que a gente poderia construir a nossa placa de 10K? E aí me veio uma ideia. Existe o botão de 10 milhões de inscritos, que é um botão espetacular, como você pode ver aí na tela. E eu decidi fazer a nossa própria versão do botão de 10 milhões, vai ser o nosso botão de 10 mil. E o que eu quero mostrar para você aqui, pra gente comemorar os 10K com conteúdo bom, é o passo a passo, desde a concepção, desde a ideia, os testes até a peça final, que você vai ver no final, ficou linda demais. Mas antes de começar, já se inscreve e ativa as notificações, e se você estiver gostando do vídeo, já deixa o teu like, porque ajuda bastante a gente. Então, o primeiro passo foi encontrar a peça ideal. Eu procurei no Thingiverse algumas coisas, não sabia ainda se ia fazer o botão de 10 milhões de inscritos ou se ia fazer uma placa mesmo com aquele loginho tradicional do YouTube. Procurei alguns arquivos e acabei achando o botão de 10 milhões. Ele teria que ter um aspecto brilhante, talvez metálico. Eu não sabia como fazer isso. Isso aqui é um saco, possivelmente de presente, meu filho deve ter ganhado algum presente. O nosso botão, nossa placa de 10K, tinha que ter esse aspecto, ainda mais azul, que é a cor predominante do logo da 3D Print Academy. E aí qual é o desafio? Como encontrar um filamento com essa cor e esse brilho? Quase que metálico, mas um metálico fiel realmente. Uma vez que a gente tinha decidido não pintar a peça. Sem pintura, sem lixa, a impressão 3D raiz. Configuração de máquina, bom filamento, conhecer os limites da máquina e botar a peça para ficar linda. Eu acabei encontrando no mercado um tal de PLA Silk. E o PLA Silk tem o brilho mais fiel ao metal que eu já vi entre os materiais da impressão 3D. E aí, primeiro passo, teste de material, a gente entendeu que seria esse mesmo azulzinho Silk PLA, muito bacana, lindo demais. E aí a gente partiu então pro fatiador para entender como que o nosso botão de 10 milhões, que é o nosso botão de 10K, seria impresso. Eu não vou ficar mais enrolando muito aqui, agora a gente vai para a tela para ver configuração e depois a impressão da peça. Bora lá então. E essa aqui é a primeira etapa, já no nosso fatiador aqui na tela, para mostrar para vocês primeiro qual era a peça que a gente ia imprimir. A gente ainda não sabia se imprimir o play de prata, vamos dizer assim que eles chamam, né? O play de prata, play de ouro, ou então se a gente imprimir o botão de 10 milhões, né? Que é uma peça única, não é uma placa. E a gente fez alguns testes aqui sem muita configuração, a gente usou a configuração padrão, inclusive da Ender, que a gente tem aqui. 0.1 de camada, só, velocidade de 30 mm por segundo, que é o que eu gosto de usar. E no final acabaram saindo essas duas peças aí que você pode ver na tela. A gente acabou fazendo a escolha pelo low poly, né? Pelo nosso botão aqui de 10 milhões, que tem um aspecto mais de cristal, enfim. Mas a disposição na mesa, o posicionamento da peça na mesa não foi o ideal. Então a gente descobriu qual peça a gente ia imprimir, mas a gente já tinha descoberto também que a gente não ia imprimir com a peça deitada, camada sobre camada, né? De maneira, digamos, horizontal. E aí a gente agora partiu para o segundo passo, né, desse nosso trabalho aqui, a segunda etapa, que foi começar a testar posicionamentos da peça para que ficasse lisinho e para que o brilho do filamento, que é muito bacana, né, ficasse bem evidente. O posicionamento da peça faz muita diferença nesse caso. Eu voltei aqui para te pedir uma coisa. Eu queria que você colocasse agora aqui nos comentários como é que a 3D Print Academy te ajudou, como é que a gente te ajuda, tá valendo a pena? Conta aqui pra gente, eu quero saber, eu quero esse feedback de vocês. Eu quero entender se a gente realmente está te ajudando na impressão 3D. Escreve aqui que eu vou ficar muito feliz. Vamos voltar agora. A gente já pula aqui para nossa peça escolhida que a gente vai imprimir e já um pouco na posição que eu gostaria de usar. Por que eu não coloquei a peça verticalmente? Eu vou explicar. Porque nós temos algumas faces aqui, elas não estão completamente paralelas à mesa, então ia ter problemas para posicionar. Ao mesmo tempo, eu queria ter uma certa ancoragem, né, entre as camadas. E 45 graus às vezes você consegue ter
inclusive uma velocidade maior de impressão, porque você não precisa caprichar tanto nos bottom e top layers. A própria parede da peça, como está a 45 graus, ela faz às vezes parte como parede e parte como top bottom, né? Porque ela está inclinada. Só que eu não tinha absoluta certeza se a gente ia conseguir ou não imprimir sem suportes. E aí eu acabei colocando suportes na parte de trás da peça. Vamos lá dar um preview para a gente ver como é que ficou. Olha só. Olha só que bacana. Então, ela está aqui a 45 graus. Depois eu vou mostrar uma outra particularidade da peça que foi bem importante para a gente conseguir imprimir a 45, porque a gente tem que ter também uma certa área de apoio da peça na mesa. E aí a gente imprimiu ele a 45. Você vê que a própria parede faz às vezes de top e bottom layer, porque ele vai fechando aqui, olha só, vai fechando, 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 até um momento que você não tem mais buraco. E outro aspecto bem importante aqui, eu usei uma interface, essa parte azul mais escura aqui, uma interface entre o suporte e a peça, para que realmente fosse esse pedacinho o suporte, e a parte de azul mais claro, ela fosse só, na verdade, o apoio. O que realmente suportou a peça foi essa região aqui, um pouco mais escura. A clara foi simplesmente para segurar o suporte. E eu vou mostrar para você agora quais as configurações que eu usei de suporte. O que faz a gente criar essa parte mais escura é o Support Interface Density. Então aqui ele está a 20%. Só para a gente entender aqui, eu vou aproximar a peça, vou mover para cá. O bacana é o seguinte, essa primeira pecinha, ela praticamente definiu todas as configurações da peça final. Isso é importante a gente deixar bem claro aqui. Então, por exemplo, 20%, eu vou colocar 40% e vou fatiar novamente. Vamos fatiar, é rapidinho, peça é simples, aumentou a densidade. Inclusive aqui, eu vou tirar o shell para você poder enxergar. Olha só. Então a gente tem uma densidade aqui menor. Dá uma olhadinha. Vou colocar agora 20%, que era o que estava. 20% era suficiente no caso dessa peça. A gente vai descobrir que sim, era suficiente mesmo. Olha só. Então aqui que você trabalha no Support Interface Density, a densidade dessa interface aqui. E uma outra coisa bacana, olha só. Eu usei só o outline, que é esse contorno aqui mais claro. E eu zerei a densidade do suporte. A gente não ia mais usar esse suporte aqui, porque a própria interface ia fazer às vezes de suporte. Mas em tese o suporte funcionaria desse jeito aqui. Vou colocar aqui 25% e vou colocar aqui 0. E dou um slice. O suporte seria este aqui que você está vendo. Inclusive a posição do suporte em relação à peça está errado, né? Não é assim, mas a gente ia usar esse suporte. Mas o que interessava era só a interface. Então eu zerei aqui 0 e coloquei um wall, né? Uma parede, só para ter a estrutura para segurar a interface. E aí o que aconteceu? A gente economizou 1 hora de impressão nessa pecinha e fez só a interface como se fosse suporte. Olha que show de bola, né? Vamos ligar aqui de novo, a pecinha aqui bonitinha. Então foi assim que a gente descobriu como a peça seria impressa. Agora tem outro detalhe importante. Como eu decidi imprimir a 45 graus, eu tive que comprometer uma ponta da peça. Você repara aqui, inclusive, que nesta região aqui é um corte, olha só. Eu afundei a peça, né? Eu movi a peça para baixo da mesa e este pedaço aqui ele não foi impresso. Tanto que quando eu dou um preview, olha só, ele não começa na pontinha da peça, ele tem um certo corte, um chanfro, como você pode ver agora na peça realmente, né? Inclusive aqui tem uma outra, ele tá aqui, não tá horizontal, tá vertical, mas você vê o chanfro aqui da peça, e esse realmente é o corte que a gente faz para que ela possa ficar bem aderente à mesa. Você tem que comprometer um pouquinho. Foi a solução que eu encontrei, mas existem outras soluções. Dá até para deixar o suporte um pouco mais junto com a peça, para a gente não comprometer, né? Para a gente não precisar limar, fatiar a peça como ela está aqui, certo? Então isso aqui foi basicamente as configurações de suporte, que era o principal da peça, para que a gente pudesse
colocar ela a 45 graus. Se você nota também, eu coloquei um suporte blocker aqui. E no suporte blocker eu defini que eu não ia colocar suporte na frente, eu entendi que não precisava e realmente não precisou no final. Como você já pode ver na segunda peça, inclusive, que a gente não tem suporte na parte da frente, né? Nos 45 graus. Só um pouquinho de marcas atrás, como você pode ver. Então a peça final acabou saindo essa aqui, que ficou uma peça muito bacana, ficou muito legal. E agora a gente partiu para a peça final. E a terceira etapa do fatiamento já não é mais teste, aqui a gente já está partindo para o jogo. Eu gosto muito de fazer assim e eu recomendo sempre. Quando você vai fazer uma peça grande, vai gastar tempo e a gente não sabe como vai ficar, porque o fatiamento te dá uma noção do que vai acontecer, mas não de tudo. Faça pequenininha primeiro, faça a peça pequena, testa as configurações na peça pequena e depois você parte para a peça final. Então aqui já tem a peça de mais ou menos 18, 19 centímetros, vou até mostrar para vocês aqui. 18 centímetros no eixo Y, mais ou menos isso mesmo. E eu fiz mais algumas otimizações também. Eu enfiei aqui um suporte blocker para a gente tirar o suporte de cima, porque eu descobri que eu precisava só de suporte na parte de baixo para fixar bem a peça na mesa e evitar que ela vibrasse junto com a impressora. E rapidamente, o que eu acabei usando aqui de configuração, vamos lá. Eu usei 0.15 de espessura de camada, usei 2 milímetros de espessura de parede, então o shell está bem caprichado, porque ela tá oca, né? Senão a gente ia levar aqui um dia inteiro não, levou quase um dia inteiro, a gente levou uma semana inteira para imprimir essa peça, né? Mantive os suportes completamente ocos aqui na estrutura do suporte, mas com a interface, como vocês podem ver aqui, né? Os nossos xizinhos aqui, né? Entre a peça e a interface aqui, ó, mantive aqui, tá? Bonitinho. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos lá, velocidade. Eu me dei ao luxo aí de reduzir um pouco mais a velocidade. Reduzir para 25 milímetros por segundo, tá? Em algumas regiões da peça. Então, imprimi devagarinho, respeitei os limites da máquina, bonitinho. E no final ficou uma peça sensacional. Aqui o fatiamento dela, tá vendo? Com suporte só no começo da peça, do jeitinho da peça anterior, pequenininha. Ficou uma peça muito legal, vocês vão ver que tá assim, acho que foi uma das melhores peças que eu fiz sem acabamento e eu fiquei surpreso como a Ender performou muito bem. Então agora eu quero mostrar para vocês o processo de impressão na máquina, ficou show de bola. Eu quero também mostrar a peça final. Eu sou suspeito para falar, mas eu gostei muito do resultado, quero que vocês vejam. Foi feito com muito carinho e pensando em cada um de vocês. Essa nossa placa e nosso botão de 10K. Vamos lá para a impressora, gente, sem mais delongas, já! Muito bem impressa, modéstia à parte. Isso aqui é um obrigado, é uma homenagem, é o simbolismo da nossa tribo da impressão 3D, nossos 10 mil inscritos no YouTube. E isso aqui é um agradecimento a cada um de vocês que apostam, confiam, que estão junto com a gente aqui. Tem dia que não é fácil gravar vídeo, tem dia que você quer acordar e quer ficar o dia inteiro no Netflix. Mas a gente senta e grava, a gente faz as coisas com tesão aqui, porque a gente sabe que se tiver só uma pessoa assistindo e sendo ajudada e aprendendo com o conteúdo que a gente coloca aqui, já vai ter valido a pena. Mas não é só um, somos 10 mil. E no momento que esse vídeo foi gravado, já estamos em mais de 10 mil, possivelmente quase 14 mil. E eu quero agradecer nesses 6 meses de 0 a 10 mil a confiança de cada um de vocês. Eu repito, tá? Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Isso aqui que você está vendo aqui, impresso com conhecimento e muito amor, é para cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.